falou tanto comigo, né? Falou poderosamente comigo. Que nós, como esses animais são selvagens, né? Irracionais, como são chamados, mas ele já nasce com o instinto de defender a família, né? O sapo, com as suas pernas, a outra, avestruz, né? Indo contra as hienas, o guepardo, e esses animais eles trazem uma grande lição para a nossa vida. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje nós temos que ser assim, como esses animais aí. Lutar com unhas e dentes pela nossa família, irmão. Empreender todas as nossas forças para conseguir resgatar nossa família do perigo. Como você vê aí, que eles sempre estão rodeados de inimigos, não é verdade? Nós também não somos diferentes. Tem um inimigo preparado todos os dias para derrubar. Ele já tem, você papai que está aqui, já tem projeto para o teu filho, o inimigo. Já tem projeto para derrubar o teu filho lá na frente, na idade adulta. Mas também Deus tem um projeto com a nossa família. E é preciso a gente agir hoje. Porque os tempos estão difíceis, irmãos. Tudo está modificado. Antigamente, irmão Lindomberg, as crianças elas eram mais, né, raquíticas, não é? Eu me lembro que meus irmãos colocaram um apelido em mim de Sariema, uma coisa assim. Até hoje eu não sei o que é. Mas eu lembro que eu chorava muito, porque nós éramos muito magricelos. Hoje em dia, as crianças, hoje elas estão mais... né? Não sei o que está acontecendo com a natureza, que uma criança de 10 anos é como se tivesse 15, né? 10. Então, o cuidado que esses animais dão uma lição baseado na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que lutar pela nossa família, fazer de tudo para proteger a nossa família. Mas sou só eu na minha família. Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele nos dará força para lutar pela nossa família. Porque nesse momento tem uma mãe que está chorando por um filho que está na droga. Tem uma mãe que está chorando porque o filho ainda vai. E nós, como mães e pais, nós temos que estar atentos a todos os movimentos, a todas as coisas que cercam, meu irmão, a vida da nossa família. Cuidado de não abrirmos brechas para que coisas que não agradam ao Senhor entre dentro do nosso lar e aparentemente pareçam ser inofensivas dentro do nosso lar e lá na frente se torna um problema enorme. Porque nós abrimos mão, nós deixamos de lutar. Então nós temos que fazer como esses animais, irmão. Se erguer, lutar contra o inimigo da nossa vida, com todas as forças que nós temos. E qual é essa força? A nossa força vem do Senhor, irmão. Somente o Senhor pode libertar uma vida. Somente o Senhor pode cuidar dos nossos filhos. Somente o Senhor pode nos dar uma direção. Porque você pode, irmão, trabalhar. Porque nós, com o instinto de mãe, vocês filhos que estão aqui, meus filhos que estão aqui, nós como mães... nós nascemos com esse instinto e a gente cuida tão bem dos nossos filhotes, né? Quando eles estão pequenininhos, a gente coloca aquele véuzinho para as muriçocas não morder. E tem mães que são mais exageradas, que passam a noite como assim, uma guardiã no berço, olhando se tem alguma pernilongo para morder o filho. Porque a gente tem esse instinto. A gente tem cuidado de alimentar, de tudo. Aí quando chega um período da vida que ele toma as rédeas, porque nós mães, se pudéssemos, colocávamos os nossos filhos em uma redoma de vidro e ficava só olhando para ele, dando comidinha ali na boca dele. Porque a gente tem esse instinto de proteção, irmão. Mas quando nós temos a nossa família balizada no Senhor, quando nós oramos ao Senhor, como é que eu luto? Como é que eu luto pela minha família? É buscando a presença de Deus, irmão. Não queira achar que nós vamos vencer com as nossas forças. Como assim? Com um cinturão. Dando uma surra, você vai para a igreja. Aí a pessoa chega lá toda marcada de cinto. Né? Quando eu sair daqui eu vou denunciar. Né? Não é assim que nós lutamos. Não é a nossa força física que vai fazer com que algo da parte de Deus se mova dentro. Agora eu garanto a você, joelho no chão, marido e mulher sintonizados com a presença do Senhor. O marido que não é convertido, ele será santificado pela sua esposa, porque a palavra diz que ele será santificado. Se ele não for crente, então não se preocupa.
a mulher do mesmo jeito e o homem também. Então Deus, ele nos dá todas as ferramentas para nós lutarmos pela nossa família. E como é que eu não luto? Quando é que eu não luto? Quando eu não creio, irmão, que Deus possa realizar. E quais as evidências que eu não creio? Eu não tenho a preocupação de ensinar o meu filho, eu não tenho a preocupação de orar, de buscar esse fortalecimento para a minha vida. Aí eu não vou vencer, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou só chorar, mingar diante da presença do Senhor. E muitas vezes até abandonar o Senhor, porque essas coisas minam a nossa fé em Cristo, irmãos. Então, nessa noite, você que tem uma família, você que valoriza a sua família, tenha como exemplo esses animais que não medem esforços para proteger. Não eu vou proteger a mim, não, nós temos que proteger a nossa família, proteger a nossa casa dos perigos que nos cercam. Para mim terminar, teve um dia que tinha uns amigos dos meus filhos, que eles eram meninos que gostavam de rock e tudo. E um dia eles chegaram na minha casa e o Eduardo deixou que eles entrassem. Irmã, eu fiquei com tanta vergonha, mas depois eu entendi. Ele sentou aqueles rapazes que depois fiquei sabendo que eles tinham o hábito de beber, de fumar, de tudo. E ele sentou e começou a dizer, olha, não dá certo assim. Começou a dar as diretrizes e eu lá no banheiro morrendo de vergonha. Toda a minha intervenção, meu Deus, não era para o Eduardo ter falado isso. Aí depois que os rapazes foram embora, eu falei, Eduardo, como é que tu foi fazer isso com os rapazes? Aí ele olhou para mim e disse, Betinha, se eu não defender os meus filhos, quem vai defender? Se eu não impor. Mas é meu amigo. Impor condições. Nem que fique chateado lá na frente, ele vai agradecer a você. Não deixe que as coisas entrem sorrateiramente na sua vida. Aí eu fiquei morta de vergonha. Eu vi aqueles rapazes indo embora. Disse, como é que tu faz isso? Betinha, se eu não proteger a minha prole, quem irá proteger? Porque quando nós estamos no meio de um sofrimento, de uma tempestade, quem é que sofre? A família, irmãos. Não é os de fora. Os de fora, eles olham e dizem assim, que pena aquele rapaz entrou nas drogas, que pena que ele entrou na bebida. Mas são apenas comentários. Mas quem é que sofre? Quem é que chora? Quem é que vai atrás? Quem é que vai buscar? A família. Somente a família que sente essa dor. Então, por isso que Deus nos diz nessa noite, cuide da sua família. Cuide em como? Em sentido, não só dar aos filhos tudo que eles querem, tudo de bom, porque esse trabalho é bom, tudo, mas não pode faltar os ensinamentos da palavra de Deus dentro de uma casa. Seus filhos vão ver, os filhos serão, tem um ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é, não é? Filho de peixe. Conosco, o ser humano, é diferente. Nem todas as vezes nossos filhos vão seguir aquilo que nós queremos, porque vai haver um momento que eles vão decidir. E você tem que ensiná-los e dizer para eles, olha, você vai decidir, mas existe a bênção e a maldição. Existe, e ele pode até ir para o mundo, mas ele vai martelando na cabeça, dizendo, meu pai e minha mãe me avisaram que as consequências eu iria sofrer, não é? Meu pai e minha mãe estiveram sempre aqui, presentes. Eu costumo dizer, o filho é o reflexo da sua casa. Eu fui visitar uma casa e uma mãe disse assim, que eu não sei nem o significado desse nome, chamando o filho de, infeliz da costela oca. Mas eu fiquei, eu quis até perguntar, meu filho, o que significa infeliz da costela oca? Porque ela ficou com a ira tão grande que chamou o filho feliz da costela oca. Então, quando você vê uma criança dizendo nome feio, deliberadamente, é porque na sua casa as pessoas dizem palavrões. Se você vê uma criança que é criança, mas já quer se vestir como adulto, é porque na casa alguém está dando liberalidade. Porque hoje em dia as crianças são mais precoces. Hoje em dia é o contrário. As mais idosas, né? Elas querem se vestir como adolescentes. E as crianças como adultos. Vocês concordam comigo?
Olha uma criança de 8, 9 anos que pedindo um escarpão para a mãe. Maquiagem, né? Tudo está mudado, irmão. Se a gente não tiver, porque se ela criança se for acostumar a se maquiar como uma adulta, pode ter certeza que lá na frente ela será uma pessoa que vai brotar dentro dela esse desejo. E até isso, irmãos, é um perigo. Então, nessa noite, eu creio que você veio aqui para receber a palavra do Senhor. Não venha só para o culto, um culto de família, e saia da mesma forma, saia pronto para guerrear. Mesmo que seus filhos já estejam adultos, mas guerre pela vida dele, o quê? No reino espiritual. Cinturão não dá jeito, falatório não dá jeito. Mas o Deus que nós servimos é Deus que sabe trabalhar, irmão. É Deus que sabe trabalhar no coração mais duro que estiver. Porque minha mãe não é cristã, mas uma crente, quando eu ia passando para ir para uma festa, disse: olha, Betinha, até sorri na cara dela, né? Zombei daquilo que ela disse para mim. Olha, nessa noite eu estava orando eu na minha casa, aquelas irmãs que oram, irmão, de oração mesmo, aquelas irmãs que lê a Bíblia, e elas me chamou de eu vinha passando, né? Toda já produzida para pecar, já com o caminho, e ela me chamou e disse assim: olha, tu ainda vai servir o Senhor. Deus vai te resgatar. E Deus me mostra uma visão. Minha mãe não é cristã, mas eu vejo em uma visão tua mãe dentro de um quarto, chorando e dizendo assim: meu Deus, será que a minha filha vai voltar? É assim que acontece, irmãos. Enquanto você está no mundo, existe uma mãe intercedendo por você. E o que aconteceu? Eu sorri. Mas a palavra que foi lançada naquela minha vida funcionou. Eis-me aqui, né, no altar do Senhor, falando sobre família, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, seja como aquele sapo africano. Cuide da sua prole, da avestruz. E o primeiro qual é, Júnior? O elefante. Não em status, em coisa, né? Mas seja como ele. Cuide da sua família. E se você está cuidando em oração, pode ter certeza que quando nós cantamos aqui, eu sempre digo isso, quando eu acho bonita uma canção, eu digo: Senhor, que essa canção faça parte da minha vida. Que diz assim: o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, que da tua família cuido eu. Amém? Então que você... Queria chamar meu amado Alves Rosado vai trazer a palavra. Eu queria orar pela vida dele. Que você possa abrir o seu coração nessa noite para receber o que Deus tem para lançar no nosso coração. E que essa palavra seja lançada e que você permita que ela brote. Que ela brote no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Deus, primeiramente por estarmos na tua casa. Primeiramente também, Senhor, pelo teu Espírito que tu nos revelou tão grande amor. Porque por nós mesmos, Senhor, nós ainda estaremos perdidos, Senhor, nesse mundo, sem conhecer a Ti, desagradando o teu coração. Mas a tua misericórdia nos alcançou, Senhor. E nós te louvamos e confiamos a cada dia mais e mais em Ti, Senhor da glória. Nos dá ousadia nesse momento, meu esposo, para pregar a Tua palavra que é suficientemente capaz de transformar vidas, de transformar famílias, Senhor, de libertar aquele que está cativo, Senhor da glória. E é nesse momento que eu entrego a vida dele, que o Teu Espírito, nesse momento, possa falar através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, Deus. Que a doce paz de Cristo esteja contigo, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Noite muito abençoada, já aprendemos bastante aqui, tá? Com o que nós já ouvimos e vimos, né?
Que lições tremendas e extraordinárias que a gente vai levar para casa. Tão simples, mas uma realidade, né? Até o mundo animal, ele se preocupa em lidar com questões de proteção, né? Da sua prole. Queridos do Senhor, é uma alegria muito grande hoje, essa noite. É uma noite que nós reservamos para falar do tema família. E a família é muito importante. Quem está com algum membro da sua família aqui, diga amém. Glória a Deus, né? Você está com um membro aí? Diga glória a Deus. Marido, esposa, né? Filhos. Pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, não é verdade? É na família que a gente recebe os valores fundamentais para a nossa existência. Sem perca de tempo, eu vou tentar entregar essa mensagem. Digo vou tentar porque a minha previsão é mais ou menos de 1 hora e meia, mas a gente não vai extrapolar, tá bom, irmãos? Estou vendo que a gente já está chegando às 7h30, mas eu sei que o Espírito Santo é maravilhoso. Quando Ele quer falar conosco, não precisa de muita coisa, tá? Como nós já vimos aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Samuel. 2 de Samuel, capítulo de número 18. Capítulo 18. 2 de Samuel, capítulo de número 18. Apenas o verso de número 33. Uma águazinha, esqueci minha garrafa. Bem rápido, não esqueci a garrafa. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso de número 33. Enquanto você procura, deixa eu começar a fazer a introdução nessa noite. Hoje eu quero falar com você acerca de relacionamentos na família, do trato que nós temos com os membros da família e de algumas coisas que surgem e que por algumas vezes não sabemos como lidar, não sabemos como tratar, às vezes até omitimos-nos de encarar o problema de frente. E daí então os relacionamentos vão apodrecendo. Vamos colocando na conta do tempo, na leda ilusão de que o tempo vai ser responsável por curar feridas. E aí já não somos mais como antes. E eu queria que você escutasse aqui a palavra de Deus. Diz assim: Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morresse por ti. Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Amém? Esse versículo que está isolado dos demais textos retrata exatamente a agonia mais profunda da vida de Davi. É o choro de uma alma perturbada, como diz o texto. Então o rei se perturbou. O versículo 33 é a conclusão de
um golpe de estado, quando Absalão resolve combater com o pai pelo reino, e ele na fuga no mulo, seu cabelo, diz a escritura sagrada, que era muito grande, bonito, belo ele era, mas na fuga, porque ele havia perdido a batalha, ele fica enrascado em algumas árvores. E a palavra de Davi para o seu general Joabe e os demais companheiros, 3, foi: desbarate todo o exército, mas não toque em Absalão. Só que o que acontece é que, ao descobrir Joabe, por boca de um mensageiro, que Absalão está preso, aquele que foi protagonista de um golpe de estado que humilhou Davi nacionalmente, está diante de uma circunstância inesperada, e ele não pode escapar, e ele tem que ser eliminado, porque agora ele já não é mais visto aos olhos de Joabe como o filho de Davi, mesmo que Davi tivesse pedido para não matá-lo. Ele é visto agora como um inimigo do povo, um contraventor, alguém que queria usurpar o trono ilegitimamente. E Joabe o mata. Joabe o mata, e sabiamente Joabe manda a mensagem ao rei. E no 33, quando nós chegamos no 33, nós encontramos um Davi devastado pela dor, um Davi que foi golpeado, um Davi que grita e que anda de um lado para o outro. Ele sobe na antessala do trono e ele põe a mão na cabeça e ele chora sem que haja alguém para consolá-lo. E o grito da alma de Davi pelo filho é: Absalão, Absalão, filho da paz, aquele que promove a paz. Olha, o que promove a paz, na verdade, promoveu tantas dores. Quem dera, meu filho, eu morrer no teu lugar. E nós vamos entrar na mensagem, porque a história de Davi e Absalão constitui o melhor e o mais trágico exemplo de um pai e de um filho que não conseguiram, escute bem, ao seu tempo e na hora apropriada, discernir algo extremamente maligno. Eles não conseguiram discernir algo que cresceu, que levou às raias da destruição, que começou a crescer entre eles, raízes de morte, de amargura, de ódio, de destruição, os quais haveriam de acabar radicalmente suas vidas e infelicitá-los para sempre. Uma história de dor trágica. Eu quero conversar com você sobre isso, porque essa história, ela retrata também, eu gosto da Bíblia porque elas são histórias não fictícias, mas que são reais e que nós podemos aprender com elas. O que muda é só o período, é só o tempo, mas as intrigas familiares, as crises, os relacionamentos não tratados são as mesmas coisas hoje. Amém ou não amém? Então, nós vamos descobrir algumas coisas aqui. Eu espero que o tempo me ajude e que nós possamos sair nesta noite aqui refletindo sobre o dever que temos sobre nossa casa e nossa família. Primeiro, boas intenções não são suficientes para evitar crise nas famílias. Eu vou repetir para que você possa entender. Boas intenções não são suficientes para evitar crise na família. Davi
homem de ação, homem que negocia, homem que toma decisões, homem da nossa era de praticidade, homem que não tem tempo a perder, ele tem um reino para administrar. E além disso, Davi era um pai que tinha muitas boas intenções. Ele estava muito ocupado, mas ele também tinha boas intenções com seus filhos. E isso fica muito claro quando você começa a estudar a história de Davi. No capítulo 3, os primeiros filhos nascem em Hebrom. Você depois consulta lá, capítulo 3 de 2 Samuel, você vai ver os primeiros filhos de Davi nascer. O terceiro deles é Absalão, filho de Davi com Maacá. E na cultura hebraica, o nome tem muita coisa a ver. É um prognóstico daquilo que a criança seria. Sabe, para nós brasileiros a gente escolhe o nome, né? Acha bonito, soa bem. Rapaz, que nome legal. A gente vai e coloca o nome. Mas para o hebreu não. Tem muito a ver com a sua vida, tem muito a ver com o que ele espera da criança. E tem esse significado. Por exemplo, nós vamos encontrar um dos nomes dos filhos de Davi como Adonias, aquele que pertence ao Senhor. Ele tinha muito boa intenção, né? Esse menino pertence ao Senhor, seu nome será Adonias. Cheio de boa intenção, sim ou não? Quando você, querido que está aqui, quando o teu filho vem ao mundo, você só pensa em dar o melhor para ele, você dá um bom nome, você trabalha, soa, para que ele possa ser alguém na vida. Pensamos assim ou não? Davi tinha essa boa intenção. Olha só o nome que ele vai colocar no seu filho com Betseba: Salomão. Salomão significa pacífico, alguém que tem também paz. E Absalão significa pai da paz, promotor da paz. Quando Davi pegou Absalão nos braços, ele disse: esse menino vai ser alguém que vai promover paz. Ninguém põe nome assim nos filhos imaginando que um dia esse menino, que é seu filho, vai traí-lo, vai gerar um golpe de estado e enfim, por fim, vai destroná-lo do trono, tomando o poder do próprio pai. Estão comigo aqui no raciocínio? Isso não nasceu da noite para o dia. Como foi que aconteceu isso na vida de Absalão? Como foi que Absalão se tornou essa pessoa amarga e cheia de ódio? Quando você lê na Bíblia, se você não tiver um olhar acrítico, ou seja, sem crítica, e você começar a compreender por que Absalão se tornou o que se tornou. É como aquela criança que você gera, e você ama, e você dá um nome, e você alimenta, e você veste, mas de repente aquele filho começa a crescer, aquele filho que você ama começa a crescer, e daí então ele começa a ter amizades, e aquela doce criança que você tinha nos braços, a filha, o filho, começa a mudar de comportamento e de linguagem, e você não está entendendo o que está acontecendo. Aquela garota que você criou com tanto amor, agora ela é uma pessoa que te responde, é uma pessoa que te confronta. Ela agora acha que está nas raias do domínio da sua própria vida. Mas você estava muito ocupado com o seu trabalho, você estava muito ocupado com as suas coisas, e daí então você não percebeu as mudanças que estavam acontecendo na cabeça, no corpo. Porque nós estamos ocupados demais. Enquanto Davi
fosse um pai que sonhasse muito pelos bem dos filhos, ele, no entanto, não foi capaz de transformar suas boas intenções. Por isso que eu digo, a gente tem muitas boas intenções com nossos filhos. Ele não foi capaz de transformar suas boas intenções em investimento na vida dos filhos. E por quê? Por que ele não foi capaz? Talvez porque tivesse ocupado demais, porque tivesse filhos demais. Ele teve muitos filhos. Você sabe que para cada filho a demanda de atenção é diferente, né? Há quem diga que tem os prediletos, né? Isso gera até problema na família. Já percebeu isso? É porque a mamãe gosta mais de fulano, é porque papai só dá atenção mais a fulano. Davi estava talvez ocupado demais, ou talvez estivesse ausente demais devido à demanda do reino. Então vamos conhecer um pouquinho a história. Deixa eu acelerar aqui. De Davi e Absalão. Se você quiser tomar parte, segunda de Samuel, do capítulo 13 até o 18, você vai conhecer o drama de Absalão. Você vai mergulhar na história que transformou, sabe, os laços de família de Davi nas mais trágicas dores de sua alma. E por fim o leva a gritar inconsoladamente: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu morrer no seu lugar. Então, Absalão é irmão de Tamar, filha de Davi, da mesma mãe. E a história diz que Aminon é o primogênito de Davi. Você vê isso lá em 2 Samuel capítulo 3. Ele é o primogênito, significava que ele, na linha de sucessão real, seria o próximo rei. E a Bíblia diz que Aminon se enamorou de Tamar, desejou a irmã. O caminho mais fácil para Aminon era: papai, estou apaixonado pela minha irmã, o senhor me autoriza a casar com ela? Mas a história bíblica não diz que foi assim. Ele a desejou. Ele foi tomado por um forte sentimento, de modo que, não sabendo mais o que fazer, veio um conselheiro amigo seu e disse: por que você não se faz que está doente? Fala com teu pai, que é o rei, pede para Tamar para ela vir aqui, e então está tudo organizado. Assim ele fez. E ele se pôs como se estivesse doente, pediu ao seu pai Davi, e Davi não percebeu absolutamente nada, porque Davi estava muito ocupado. E quando a gente está ocupado, a praticidade menino resolve ali, menino faz assim, a gente não olha os problemas de frente, a gente não consegue perceber isso. E Davi não percebeu problema algum em que uma das suas irmãs, a sua filha, fosse servir a Aminon. E a palavra de Deus diz que Aminon tomou sua irmã, ou sua meia-irmã, e a abusou dela, possuiu sua irmã. E quando terminou, o amor que Aminon sentia por Tamar foi transformado numa aversão pior ainda. 2 vezes, 3 vezes mais ele a repugnou. Porque do contrário, Aminon poderia ter chegado para o seu pai e ter pedido a bênção e resolvido aquilo. Mas ele não fez assim. E ao contrário disso, ele a humilhou publicamente. Então aqui deixa eu contar rapidamente para você o que é que acontece nesses casos em que uma virgem de Israel era deflorada. Conforme a palavra de Deus, o tal deveria morrer. Vocês estão compreendendo? O filho do rei deveria
morrer. Aminon fez algo terrível no seio da família. E é interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque aconteceu no seio da família. Fica ligado, porque a gente vai chegar em algumas questões muito importantes que eu quero compartilhar com você. Absalão, irmão de Tamar, esperou que o pai fizesse alguma coisa, uma vez que, conforme Levíticos 18:9 e 29, tal ato teria como penalidade a morte de quem o praticou. Ele esperou quanto tempo? 2 anos. Mas Davi não fez nada. Davi ficou calado, omisso. E o que a gente aprende com essa história? A história de Absalão. O que nós vamos aprender? Em primeiro lugar, nós aprendemos, presta atenção, que Davi transferiu sempre as responsabilidades da família que eram intransferíveis. O que eu quero dizer é que aquilo que o pai, que a mãe, que a família deve resolver, não se pode transferir para ninguém. Estão comigo ou não? Também não se pode ocultar os problemas. Aconteceu isso com um membro. Vamos aqui, não vamos deixar, não espalha para ninguém. Ei, quem foi que disse que você é a única família que vai passar por um problema, abre aspas, fecha aspas? Mulher, tu nem sabe. Deixa de fazer comentário bobo, gente. Todos nós estamos sujeitos a vivenciar um problema deles. É verdade. Ele transferiu a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão para os filhos. Porque sabe o que acontece? Ele estava esperando que Davi chamasse Aminon e dissesse: meu filho, o que foi que você fez? Ele não chamou. Também não chamou a filha, que foi arrasada. Gente, nós estamos falando de um problema de família, em que foi notícia para todo o reino. Todo mundo ficou sabendo o que aconteceu com aquela moça, gente. Todo mundo ficou sabendo, era um caso público, se tornou público o problema dos filhos de Davi. Mas Davi vai levando com a barriga. Sabe que quando você toma conhecimento de um fato e você não resolve, vai levando com a barriga. Sabe, assim foi Davi. Porque Davi estava acostumado a dar ordens. Davi estava acostumado a coisas práticas. Então, o que foi gerando no coração de Absalão foi ódio. Papai não chamou meu irmão para resolver. Minha irmã está aqui. Minha irmã veio morar comigo. A irmã passou 2 anos na casa dele. E ele ficou observando. Papai não mandou chamar minha irmã e perguntar o que aconteceu. Não cuidou dela. Tamar significa palmeirinha. Davi, quando colocou o nome de Tamar, ele estava dizendo: a minha palmeirinha que eu vou cuidar. Mas o que Absalão entendeu? Absalão entendeu, olha o que é que Absalão está se tornando. Um poço de ódio, um poço de mágoa contra o próprio pai. Meu pai, você dá o nome da minha irmã de palmeirinha, porque o Senhor vai cuidar dela. Mas ao contrário, o Senhor está simplesmente a rejeitando. Não chamou, não trouxe para uma audiência, não a ouviu, não se importou com a sua própria filha. Venha cá, minha irmã, eu vou cuidar com você. E no dia que eu gerar uma filha, o nome dela vai ser também Tamar. E eu vou cuidar da minha filha. E ai de quem tocar. Olha só que situação está se tornando os laços familiares.
Daí então passa 2 anos, Davi não percebe, e ele engendra uma caçada. Papai, eu quero caçar, por favor, libera Amnon para ir comigo à caçada. É claro, a caçada depois tinha sacrifício e festa e tal. Davi não percebe que Absalão estava cheio de ódio e já tinha proposto no seu coração matar o próprio irmão. Já que o Senhor não resolve, quem vai resolver sou eu. Não, meu irmão, não seja assim. Faça assim, né? Só que Davi é um cara que vai levando as coisas assim. Pai, deixa eu levar Amnon comigo. Pede Absalão. Olha como é que ele transfere a responsabilidade dele. Olha o que ele diz. Não, meu filho, leve todos os seus irmãos, respondeu Davi. Leva todos. Deu aos irmãos, porque na cabeça de Davi é o seguinte: ele vai se consolar com os irmãos, ele vai esquecer essa história, né? Não é assim que a gente acha? Os irmãos vão estar lá, ele vai esquecer isso vai ficar no passado. Mas não era assim que estava na cabeça de Absalão. Depois Davi transfere a responsabilidade do tratamento da alma de Absalão para o sogro, Talmai, o nome dele, rei de Engló, que é pai da Maaca. Quando Absalão mata, ele vai para lá, ele foge para a casa do avô, Talmai. E pensa Davi assim com seus botões: ele vai para a casa do meu sogro, talvez meu sogro bote juízo na cabeça desse menino. Só que o que ele não sabe é que Talmai guarda ódio também contra Davi, porque a sua filha Maacá não tem uma posição no reino como ele queria. E ao invés disso, Talmai começa a envenenar o neto contra o próprio pai. Por fim, ele entrega isso para Joabe. Resolve, Joabe. Ao que Joabe faz uma trama para trazer Absalão de volta, porque ele estava desterrado. Vocês vão ler isso na história, no enredo. E o filho volta. Aí a minha pergunta nessa noite é: para quem nós estamos transferindo as nossas responsabilidades? Para a internet? Os problemas que nós temos que lidar, aqueles casos, aquelas situações que a gente não toca nisso não, vai dar problema, e você bota debaixo do tapete, lá na frente vai ser pior para você, porque coisa que você não resolve hoje, amanhã se estoura. Eu sempre briguei muito e vou continuar brigando até o resto da minha vida, porque como minha esposa disse, filho de peixe, peixinho é, não é assim não. Filho de crente, crentinho é não. Eles estão aqui, mas de repente pode estourar uma guerra, uma situação, uma batalha, e eu vou batalhar até o final. A gente precisa discutir assuntos que parecem ser difíceis, e a gente vai descobrir isso, irmãos. Para quem nós estamos transferindo? Para administrar a alma dos nossos filhos, que vão deformar os nossos filhos. Resolve aí, mulher, resolve aí, leva não sei para quem, não sei para quem. Não, nós temos que conversar abertamente, nós temos que reconhecer, nós temos que sentar, dialogar. Vocês estão entendendo, sim ou não? A responsabilidade é nossa, diga é nossa, é minha. Nós precisamos aprender a confrontar nossos filhos com a verdade, a nossa verdade. O interessante é que eles têm uma língua desse tamanho. E você que errou, e você que fez isso quando era jovem, porque eles guardam isso na mente, né?
E a gente já vai falar sobre isso aí. Segura aí. Eles são expertos em apontar o dedo assim, trazendo ao lume o pecado que nós cometemos. Mas deixa eu dizer aqui para vocês, pais, não tenha receio de assumir: sim, eu errei, sim, eu pequei, sim, e não quero que você vá por esse caminho. Segundo lugar, o que podemos aprender com essa história é que Davi, ele era capaz de vencer gigantes, mas não sabia confrontar os filhos no olho. Derrubou o gigante, venceu o exército, compôs música para o Senhor, era vitorioso fora, mas no lar estava perdendo muita coisa. Por quê? Ele não podia confrontar. Qual era o medo de Davi? Aplicar a lei para a vida dos outros é fácil. O que foi que aconteceu com você, meu filho? Aí sabe, mais ou menos assim, quando você toma conhecimento do problema da família do outro, é mais fácil a gente emitir uma opinião. Mas quando chega do lado de cá, a coisa é diferente, o parafuso aperta. Davi sabia que ele, como rei, deveria ordenar a morte de Aminon. Mas nem ao menos ele chamou o filho para conversar, para confrontar e para lhe olhar no olho e dizer: ei filho, o que é isso que aconteceu? O que eu estou vendo? Será que eu estou enganado ou você está sentindo algo pela sua própria irmã? Você está apaixonado por ela? Ei Absalão, o que é isso, meu filho? Que ódio é esse contra o seu irmão? Você está querendo matar o seu irmão? Por quê? Porque Davi fugia do confronto, de olhar olho no olho. Não, ei papai e mamãe, a gente não ora, né? Pai, guarda, pai, transforma. Eu creio, mas tu não fala com teu filho, tu está vendo ele andar no caminho errado, tu está vendo a coisa afundar, você não está acompanhando, você precisa conversar. A gente entrega para babá eletrônica, a gente entrega a responsabilidade para todo mundo, mas a gente não senta e olha olho no olho. Filho, quem são teus amigos? Filho, o que está acontecendo contigo? Você mudou da água para o vinho, você está isolado, você não é mais aquele filho que eu conhecia. O que está acontecendo? Ganha o teu filho, ganha a tua filha. Não recrimina, se errar, não bata. Eu tenho aprendido isso na minha história, na minha vida. Porque quando eu era mais novo, quando eu confrontava meu pai dizia: você vai ser pai um dia, você vai saber o que eu estou sentindo. Mesmo do jeito dele não conversar como eu converso com meus filhos hoje. Eu às vezes pensava que era mais inteligente do que o meu pai. Meu pai não sabe nem falar comigo, mas ele me protegia. Quando a gente assume lugar de pai é diferente, irmãos. Amém ou não amém? 8 horas, irmãos. A gente pode parar aqui agora e vamos orar. Tem algumas coisas para dizer tão importantes aí, eu preciso pedir sua autorização. A gente continua ou a gente ora? É, né? Mas os irmãos precisam ir para casa jantar, né? Eu estou terminando, está próximo, viu, irmãos? Está próximo, estou chegando ao final. Então, amados, presta atenção. Ele não conseguia oportunizar os diálogos de confrontação. Às vezes você escuta uma história dentro da tua família pela boca de outras pessoas, porque o teu filho, os nossos filhos, eles não sabem como nos acessar, porque nós levantamos barreiras. Nós somos capitães dentro de casa, a gente dita regras,
a gente não cria pontes e relacionamentos. Ser amigo da sua filha e do seu filho não significa se igualar com ela, estar no mesmo nível. Não, você não pode estar no mesmo nível, mas você pode falar a linguagem do teu filho. Quem está entendendo isso? Davi vencia gigantes, mas não conseguia fazer essa ponte. Então aí vai a consequência da omissão. E o que transformou Absalão nesse monstro todo que a gente lê na Bíblia? Primeiro, olha só. Olha quando você... Preste atenção. Você começa a rolar as coisas. Não se preocupe não. Algumas coisas vão começar a acontecer. Não adianta depois ir com todo o moralismo para cima dos nossos filhos, do marido, moralismo, né? Não adianta. Vai ter que ceder. Olha o que foi que aconteceu por causa da omissão de Davi. Primeiro, surgiu ódio no coração de Absalão pelo pai, devido à situação de Tamar. Ele criou um ódio porque o pai não resolveu a questão da irmã. Segundo, Absalão sente ódio do pai em relação ao seu próprio caso em particular. Nem mesmo a situação de Absalão, ao matar o próprio irmão, nem Davi chamou Absalão. Absalão pediu audiência. Absalão teve 3 anos fora. No dia que Absalão volta para Jerusalém, a única coisa que segundo a Escritura Sagrada acontece entre Davi e Absalão é apenas um beijo na face. Vai, meu filho, para tua casa. Senta, era hora de passar as coisas a limpo. Senta aí, meu filho. Mas nem isso ele fez. E isso, o próprio caso de Absalão, ele ficou amargurado, terrivelmente amargurado. Terceiro, surge no coração de Absalão ódio dos pecados passados do seu pai. Absalão começa a juntar as histórias e dizer assim: de verdade ele não deveria ser rei de Israel, não resolve nem os próprios problemas. Quem é ele para me dar lição de moral? Quem é ele para poder julgar Israel? Ele adulterou, não foi apedrejado. Quem é ele para julgar assassinato? Matou um homem. Ele traz tudo isso no coração. O seu coração se enche de ódio. Vocês estão vendo o que está se transformando nessa relação familiar? No que Absalão está se transformando? É assim que acontece, irmãos. Quando a gente começa a fechar os olhos para realidades que estão diante de nós. A maldição dos pecados passa, os pecados passados, daquilo que nós cometemos, não perdoados, só se quebram com o exercício diário do perdão no seio da família. Ele traz consigo os pecados do pai. Talvez Davi deveria ter procurado: meu filho, eu sei que eu pequei no passado. Você já conversou com a sua família, com alguém que você feriu dentro do seio da família? Já pediu perdão? Filho, eu errei com você. Porque nem sempre nós estamos certos. Eles vão nos olhar como alguém que também é pecador. Eles vão entender que são pecadores também. Mas ele não consegue fazer isso. Se nós queremos quebrar os pecados dessas maldições, não adianta só a gente orar e estender a mão. É preciso a gente agir. Está entendendo, irmão, aqui? É preciso falar, sentar e conversar, não brigar. Você já foi ferido muito pelo filho, pelo marido, pelo esposo, pelo membro da família? Coisas que acontecem, ataques. Então a gente precisa
passar a pensar que origem teve isso. Estou terminando agora. O que devemos fazer com essa história de Absalão? O que aprendemos, irmãos? Precisamos ter atitudes práticas que nos ajudem a evitar as crises familiares. Vou repetir. O que é uma atitude? É uma ação. Nós precisamos tomar atitudes e não tomar o exemplo de Davi, que chorou, olha para cá, tardiamente pelo filho, depois que não podia fazer mais nada, depois que o filho estava morto. O coração de Davi, esse choro aqui, ó, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, quem dera eu morrer por ti. É um coração que está, sabe o quê? Amargurado. Além de amargurado, é um coração cheio de remorso, porque teve muitas oportunidades e não resolveu. Atitudes práticas que nos ajudam a vencer as crises familiares. A tragédia de Davi e Absalão nos ensina algumas lições. Primeiro, só quem nos salva da tragédia familiar é a nossa conversão aos filhos. O último profeta do Antigo Testamento o último livro. Qual é o último livro? Malaquias. O que é que Malaquias diz? Nos últimos dias o Senhor e tal, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O que significa dizer salvar de tragédia quando o nosso coração for convertido aos nossos filhos? Converter-se aos nossos filhos significa dizer, irmãos, que nós não temos que ter barreiras para com eles, que eles precisam nos ouvir muito mais do que aos de fora, que ele tem que nos ver como uma autoridade sobre as suas vidas. E quais são as marcas de pais convertidos aos filhos? Vou falar de 3 para a gente encerrar. E de 3 marcas de filhos. Cadê os filhos que estão aqui? De filhos que são convertidos aos seus pais. 3 marquinhas. A primeira: pais convertidos aos filhos não transferem responsabilidades, como fez Davi. Assumem, conversam, mandam na real. Os nossos filhos estão transitando 24 horas. Nós estamos transitando 24 horas. A rede está aí, sequestrando, capturando nossos filhos. Você está supervisionando? Ou você entrega e depois, meu Deus, por que o meu filho agiu assim? Não, a responsabilidade é nossa. Nós não podemos transferir, irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Por que vocês acham hoje? E a gente fica assim, meu Deus, você viu aquele caso? O filho matou os pais. Já viram essas notícias na TV? Agora, recente, real. Susana Rostoff é um monstro para nós. Ela foi rotulada o pior ser humano das espécies humana. Sim ou não? Mas vamos cá pensar do lado de cá. O que ela fez não foi correto. Mas será que os pais davam atenção? Ou apenas trabalhavam para nutrir o conforto sem dar afeto? Porque é isso que nós fazemos. A gente quer substituir afeto, abraço, conversa com coisas. E coisas
são substituíveis. A alma dos nossos filhos não. Você que está aqui nessa noite, trabalha, quer o bem, quer colocar teu filho dentro de uma redoma, a gente não pode fazer isso. Eles vão enfrentar a vida. Então essa responsabilidade de mostrar o caminho é nossa. Saiba que muitas vezes nós não vamos poder escolher no lugar dos nossos filhos, porque até isso nós faríamos, sim ou não? Olha aí Davi dizendo: se eu puder morrer no teu lugar, meu filho, eu quero morrer. Pai, ressuscita meu filho. Meu irmão, é assim que a coisa está acontecendo no dia de hoje. Aí a gente fica abismado porque o filho matou. Ele matou porque ele não tinha afeto com o pai. Ele matou porque ele não tinha amor pelo pai. O pai ensinou ele a ter amor pelas coisas. Igual aquela moça lá que matou a mãe e o pai, se lembram? Para pegar os bens. É assim que tem que acontecer nos nossos dias. Não transfira. Pais que são convertidos de verdade dialogam e conversam com seus filhos. Segundo, pais convertidos aos filhos não minimizam o poder das amarguras familiares. Não. São assim mesmo, eles estão brigando, são irmãos, sempre brigaram. Ei, irmão, espera ainda. Vai averiguar o que está de errado. Não, foi isso que Davi fez, viu, Rafael? Logo, logo isso passa no coração de Absalão. É briga de irmão. Depois ele esquece. E nem foi assim, né? Evoluiu para uma tragédia maior. Então os pais que são convertidos não ficam ignorando os problemas de casa. Menina, não sei o quê. Não, a gente conversa. Amém ou não amém? E terceiro, pais convertidos a seus filhos não brincam com o ódio existente entre os filhos e não acham que isso é algo sem importância. Ao contrário, levam tal situação a sério, buscando resolvê-la. Não ignore quando a criança quando o filho tiver com ódio, quando tiver alguma coisa nascendo e brotando. Procure investigar, procura saber. Não deixe isso gerar um ódio. Aí eu tenho um ódio da minha avó, eu tenho um ódio do meu tio, eu tenho um ódio do meu pai. Ele só age assim, ele só faz assim. É pequenininho, vai crescer, vai tomar corpo. Procure resolver. Não bote debaixo do tapete. Perceba, sabe o que é? Olha, estou terminando. Nós estamos vivendo na geração em que as pessoas, eu não digo aqui, mas a gente percebe que as pessoas estão insensíveis. Marca dos filhos convertidos aos pais. Primeiro, atenção, filhos. Eles têm consciência de que não estão fadados a serem produto do pecado dos pais, nem a cometerem os mesmos erros. O filho tem consciência de que só porque o pai errou em alguma área da vida, ele não vai pecar ali também. Meu pai bebe, eu também vou beber. Meu pai foi raparigueiro, eu também vou ser. Quem é você para estar dando lição? Filho convertido aos pais não fazem isso. Aprendem com os erros do pai. Amém? Glória a Deus. Minha mãe é assim, eu também vou ser assim. Não. Você não é produto do erro dos seus pais. Até porque a Bíblia diz que os filhos vão responder pelos seus próprios pecados e não dos pais. E nem os pais vão responder pelos pecados dos filhos. Fique tranquilo, papai e mamãe. Filhos,
Vocês não precisam errar só porque nós erramos. Você não precisa seguir um caminho torto só porque um dia eu também tropecei. Aí eu vou lá, vou tentar descobrir, eu quero passar por essa experiência. Não vai não, filho. Não vá não. Segundo, filhos convertidos aos pais não atribuem ao tempo a cura dos ferimentos da alma. O que significa dizer isso? Quando os filhos são convertidos, eles não esperam o tempo, uma resposta, mas eles buscam no tempo conversar e dialogar com os pais. O tempo, isso vai passar. Não passa. Lembra da história de Esaú e Jacó, que tomou a bênção de Esaú, aí foi-se embora, passou-se muito tempo, muito tempo, e o Esaú com ódio: se eu pegar eu mato, eu vou matar meu irmão. A promessa é antes que meu pai durma. Passou-se o tempo, ele voltou, Jacó morrendo de medo, já convertido, orou ao pai, teve uma luta com o anjo: Senhor, me transforma. E ali eles tiveram que acertar o passado. Não é verdade? Tiveram que acertar o que estava errado na família. E se reconciliaram. E deixaram, pediram perdão um com o outro e choraram. E cada um depois seguiu o seu caminho. Então, filhos, resolvam as querelas. Não deixe que o tempo seja agente de ódio. Quanto mais tempo passa, mais ódio vai se transformando, mais rancor. E por último, filhos convertidos aos pais, tomam cuidado para não caírem na teia das amarguras familiares. Ele potencializou Absalão tudo que ele tinha para envergonhar o pai. Essa questão de tomar o reino de Davi não era outra coisa não. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou melhor do que o meu pai. Uma das formas de envergonhar Davi foi tomar as concubinas. Aquilo que o meu pai fez escondido para todo Israel, mesmo que depois Israel tivesse ficado sabendo, eu vou fazer aos olhos de todo o povo. Montou uma tenda, pegou as concubinas. As concubinas de um rei só poderia ser tomada pelo o sucessor legítimo depois da morte do rei. Mas ele fez isso Davi estando em vida, porque o foco do filho, cheio de ódio e de amargura, era envergonhar o seu pai. Quem está entendendo isso? Eu termino aqui dizendo o seguinte, irmãos, me perdoe ter passado esses minutos. Precisamos tomar conta das nossas famílias, dos relacionamentos da nossa casa. Muitos estão sofrendo com os filhos, com as dores da alma, das aflições, das rebeldias, das notícias que a gente escuta. A família está sofrendo muitos golpes. Nós queremos reverberar, a juventude de hoje quer reverberar, sabe o que, queridos? Toda a rebeldia de coração. Mas Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Não vá pelo caminho da rebeldia. Veja o fim de Absalão, aonde Absalão foi parar. Às vezes você está querendo experiências, porque você acha, jovem, que o seu pai e a sua mãe é obsoleto. Não veja isso. É uma boa conversa, não confronta. Existe um mandamento na Bíblia que diz, e o primeiro mandamento com promessa, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem
os dias aqui na terra. Pais, também diz a Escritura, não irriteis os vossos filhos. Não irrite seus filhos. Ame-os. Compreenda-os. Quando eles errarem, corrija em amor. Converse. Abra caminhos, abra diálogos. Não levante muros e nem parapeitos. Não, seja omisso. E você vai ver a bênção de Deus sobre a tua casa. Fique de pé em nome de Jesus e receba essa palavra. Eu queria que você orasse comigo agora. Eu sei que nós estamos um pouquinho adiante, mas eu quero que você feche seus olhos e a gente vai orar agradecendo ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o tamanho da tormenta que você está vivendo agora. Não importa. Deus está conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, na noite de hoje, Senhor, ouvimos a Tua palavra e pedimos, Senhor, nesta noite, a sabedoria, o entendimento. Pai Santo, pedimos ao Senhor a direção, para que possamos guardar a nossa família em Ti, Senhor, para que possamos salvaguardar os nossos filhos das mentiras do diabo, que está pervertendo nesses últimos dias tantos corações. Guerras, Senhor Deus, dentro do lar, filhos transtornados, pais, meu Senhor. Mas nessa noite eu profetizo, Senhor, aleluia, no Teu nome, Pai, a cura das famílias desta igreja. Se alguma família estiver sofrendo, padecendo, aleluia, nesta noite, o bom Consolador há de, meu Senhor, aleluia, auxiliar, meu Pai, e dar uma boa direção, para que possamos ver a nossa casa servindo ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E declaramos solenemente nesta noite: não vamos abrir mão da nossa casa, não vamos abrir mão dos nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Diga: meus filhos são herança do Senhor. Fala com fé: meus filhos são herança do Senhor. A minha casa é herança do Senhor. Eu creio, em nome de Jesus. Aplauda a Deus bem forte. Fique de pé, a gente vai encerrar. Eu não quero mais tomar seu tempo, tá? Mas quero só avisar que terça nós temos ensino.